Edmil Pinheiro confirma que o Goiás tem 2 reforços alinhados para a janela de transferências do mês de julho, tanto um atacante quanto também um meia. No vídeo de hoje quero trazer aqui um pouco mais de detalhes a respeito dessa história e também de uma grana chegando nos cofres alviverdes também nesta metade do ano. Além disso, quero falar sobre a provável escalação do duelo de hoje entre Goiás e Paysandu. Será que o Verdão vai utilizar um elenco alternativo nesse segundo jogo da final? Como vem também o Paysandu com vários desfalques, não inscritos na Copa Regional para essa grande decisão, e onde o Verdão pode ganhar o seu primeiro título após 5 temporadas. Além disso, completar o nosso vídeo também sobre o atacante Janderson. O empresário dele fez uma resposta se o Goiás procurou ou não o jogador, e ele confirmou sim, pelo menos uma procura nessa atual temporada. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like, se inscrever também aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Também se inscreva em nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News. Vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição do nosso vídeo também, combinado? Para você palpitar no jogo do Goiás hoje, na final da Copa Verde, te indico a Betsu, casa de apostas esportivas, a apoiadora aqui do nosso canal, sempre com as melhores cotações do mercado para todas as partidas do Verdão, seja na Copa, na Copa Sul-Americana, na Copa Verde ou na Série A do Campeonato Brasileiro, você encontra lá na Betsu. Por exemplo, no jogo de hoje, contra o Paysandu, uma vitória do Goiás em casa pagando 1,41 a cada real apostado, um empate 4,41 e uma vitória do Paysandu fora 8,09. Além disso, além da Copa Verde, você pode palpitar no final de semana no jogo contra o Cuiabá. Goiás e Cuiabá, você já encontra as cotações lá na Betsu também. Um triunfo do Verdão em casa pagando 2,18 a cada real apostado, um empate 3,25. Na outra semana, contra o Ginásia pela Copa Sul-Americana, uma vitória do Goiás em casa 1,57 também a cada real apostado. Essas e todas as outras cotações da Copa do Brasil também nesse meio de semana, no final de semana com a Série A, você encontra lá na Betsu e vindo pelo link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado. Você garante 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito até R$200. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre a grande decisão, a final da Copa Verde, o jogo de volta no estádio da Serrinha, nesta quarta-feira às 8 horas, onde o Goiás terá a principal oportunidade de quebrar esse longo jejum. 5 temporadas, se ganhar título, a última em 2018, ficou em 2019, 20, 21, 22 e pode ser a quinta, caso não conquiste nenhum caneco nessa atual temporada de 2023. Já é o maior jejum da história do Goiás desde que ganhou o primeiro título lá do Campeonato Goiano de 1966. Teve outras conquistas anteriores, mas acabou sendo tirado do Goiás no tapetão. Desde aquele primeiro título em 66, o Goiás não ficava tanto tempo sem ganhar um troféu. E tem essa grande oportunidade após fazer 2-0 no jogo da ida no estádio Mangueirão. Agora até com uma derrota por 1 gol de diferença, o Goiás leva esse título. Caso perca por 2 gols de diferença, a disputa para os pênaltis e aí em diante o título ficaria com o Paysandu. Então uma situação bem confortável, mas nada de utilizar, por exemplo, um elenco sub-20, como muito torcedor acabou, digamos, imaginando, palpitando para essa final. Não, o Goiás vai com o que tem de melhor para esse duelo dentro de casa. Segundo informações do Globo Esporte, o técnico Emerson Ávila poderá contar tanto com o retorno do Zé Ricardo, que cumpriu suspensão na Série A do Campeonato Brasileiro, para hoje já estaria a 100%, e também o atacante Vinícius, que recuperou também daquela sua pancada. O Johnny Lucas, essa informação lá do André Rodrigues, também volta a aparecer, pelo menos no banco de reservas. A tendência é que tanto o Johnny quanto também o Vinícius estejam no banco nessa formação inicial, e o Dieguinho, que não está inscrito na Copa Verde, também saiu machucado no jogo contra o São Paulo, não poderá participar hoje. Uma provável escalação aí do Goiás, vou deixar aqui na tela para vocês também, a arte lá do Globo Esporte: o Tadeu no gol, o Bruno Santos na lateral direita, Lucas Alter, Bruno Melo e o Sander na outra lateral, meio de campo com o Zé Ricardo, o William Oliveira, Palácios e o Maguinho, fazendo ali uma espécie de um meia direito, ou até mesmo trocando com o Bruno Santos na lateral, na ponta esquerda com o Alisson e no ataque com o Matheus Peixoto. Não acho que seja o ideal, beleza que o Morelli tá fora, o Dieguinho também que faz aquela função ali pelos lados, mas eu preferiria muito mais colocar o Maguinho na lateral mesmo, onde ele joga de ofício, e colocar, por exemplo, um outro atacante. Poderia ser, por exemplo, o Wendel, jovem garoto das categorias de base, ou talvez um outro jogador de meio de campo, por exemplo, mais um volante, e você deixava o Palácios fazendo aquela função como meia direita. Enfim, não gosto tanto do Bruno Santos na lateral direita, nem também do Maguinho jogando como um atacante, mas talvez visando o jogo contra o Cuiabá no final de semana, para dar uma poupada no elenco. Por exemplo, caso o Bruno Santos volte para o banco de reservas, ele sendo titular hoje faz sentido, nesse revezamento do elenco, a não ser, claro, que o Vinícius apareça nessa formação inicial para fazer o ataque, com o Matheus Peixoto e o próprio Alisson jogando pelas beiradas. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa escalação, sem poupar jogadores. Acho que é o ideal, que você tem de melhor
melhor, você não vai ter risco, né, de machucar. Óbvio, dentro de campo tudo pode acontecer, mas pelo menos na parte de avaliação, você não vai ter nenhum problema para essa sequência dentro de casa, né, tanto no Campeonato Brasileiro, Copa Verde e também na Copa Sul-Americana. Acho que faz sentido respeitar o jogo adversário e também essa grande oportunidade de colocar um troféu na sua história. Para falar um pouco mais sobre o Paysandu, que também vive vários problemas de inscrição de jogadores, como a Copa Verde começou ainda lá no mês de janeiro, né, se eu não estiver enganado, naquelas fases iniciais. O Goiás já em fevereiro, o Paysandu também da mesma forma já estava atuando. Várias contratações que chegaram agora para a Série C do Campeonato Brasileiro, até na reta final do Campeonato Estadual para o Paysandu, não foram inscritos, obviamente, na competição. O caso do Goiás, por exemplo, com o Ariel, né, um meia que veio do Anápolis, por exemplo, não está inscrito, o Morelli e tudo mais. Alguns jogadores, por exemplo, titulares na Série C que não estão inscritos pelo Paysandu. O zagueiro, também lateral, o Filemon, o Edilson, o Jaci Maranhão, esse zagueiro Goiás procurou também, pode fazer uma função como volante, Giovani e também o Vinícius Leite, né, ex-Avaí, ex-Vila Nova também, não poderão jogar esse duelo contra o Goiás. Então a tendência é que o técnico Marquinhos Santos, ele que já trabalhou, por exemplo, com o Emerson Ávila, enfim, são conhecidos desde a época, por exemplo, do Juventude, seja uma escalação mesclada, principalmente no banco de reservas, contando com garotos do Sub-20 para integrar o elenco. Uma provável escalação, segundo o Globo Esporte, com a volta do zagueiro Wanderson também, bom zagueirão ex-Sampaio Corrêa, é com Gabriel Bernardi no gol, o Wanderson, Genilson e o Nailor, esse zagueiro ex-Vila Nova também, ali com 3 defensores atrás, meio de campo com Paulo Henrique e o Gabriel Davis, esse Gabriel Davis também tem uma boa movimentação, lateral direita ou meia direita com o João Vieira e pelo lado esquerdo o jovem Juan Pitbull, né, fazendo aí a sua estreia também nessa competição como titular. Lá no ataque, Fernando Gabriel, experiente meio campista, fazendo essa função de maior armador e mais centralizado. O Mário Sérgio, né, o camisa 9, ex-Mirassol, Fluminense do Piauí. O Bruno Alves também, ex-Brusque, né, e Remo, fazendo a função ali mais pela ponta direita de maior mobilidade. É um time que, se fosse todos os titulares, principalmente ele que vem jogando a Série C do Campeonato Brasileiro, com alguns nomes mais de peso, poderia causar um certo impacto, mas muito modificado também e principalmente pelo banco de reservas. É óbvio que com garotos, né, a gente não dá para ter certeza qual vai ser o rendimento deles, se eles podem ser melhores ou piores do que os titulares. Isso é difícil de saber porque eles estão começando a sua trajetória agora, mas não tem aquela mesma experiência, né, dos jogadores mais maduros. Então ficou um cenário muito difícil para o Paysandu buscar uma reversão, mas obviamente, né, vem de um momento muito ruim na Série C do Campeonato Brasileiro, próximo da zona de rebaixamento, perdeu para o Volta Redonda por 3-0 no último final de semana. Acho que o Paysandu também, mesmo que se não conquiste, né, o título, vai tentar amenizar um pouco dessa sua crise, buscar um empate, uma vitória, não perder, né, feio ou algo nesse sentido, porque a fase no Paysandu é sim de fato muito ruim e com vários jogadores contratados também, como por exemplo o experiente zagueiro Paulão, ex-Vasco, Cruzeiro, Internacional, o Robinho também, aquele meia ex-Avaí, Curitiba, eles foram contratados e não tiveram a inscrição. O Nenê Bonilha, né, o volante ex-Fortaleza, tem o Leandrinho também, o meio-campista ex-Botafogo, o Luiz Felipe, ponta esquerda também, ex-Atlético Goianiense. Então vários jogadores desfalcando esse bom elenco no geral montado pelo Paysandu, mas que passou por uma grande reformulação e não estão inscritos na Copa Verde. A arbitragem para hoje do Diógenes Padovani, né, esse árbitro do Espírito Santo. Lembrando que teremos transmissão na final da Copa Verde, tanto na TV Brasil quanto também na Band Esportes e na FS Sport TV. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, tanto sobre essa provável escalação do Goiás e também o seu palpite para esse duelo no estádio da Serrinha. Lembrando que o campeão da Copa Verde, além obviamente do título, garante classificação, né, para a terceira fase da Copa do Brasil já do ano que vem. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero passar o recado do Brasil Lava Rápido, nosso apoiador aqui do canal, para você dar uma ducha rápida no seu veículo a partir de R$11 nesse meio de semana, além de várias outras promoções, como por exemplo, hidratação e higienização em bancos de couro a partir de R$ 34,90 em 4 parcelas ou R$ 119 à vista, né? Você encontra lá no Brasil Lava Rápido com 5 unidades espalhadas por Goiânia e também Aparecida de Goiânia, sendo 3 delas na Avenida Rio Verde, além das unidades no Jardim América e no setor leste Vila Nova. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, tanto do Instagram, para você observar várias ofertas, né, os serviços prestados pelo pessoal do Brasil Lava Rápido, e também o link do site, onde você já pode marcar o seu horário diretamente no WhatsApp, observar ali também as localizações, né, o melhor endereço próximo da sua casa, do seu serviço também, tudo você encontra aqui embaixo. Nosso apoiador de longa data aqui do YouTube do Goiás News, o Brasil Lava Rápido.
Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre o meio-campista que está acertado com o Goiás para a sequência do Campeonato Brasileiro, pelo menos foi o que o garantiu, o Edminho Pinheiro, em entrevista ao pessoal da rádio Band News de Goiânia, todos os créditos também para eles e ao portal Esmeraldino, que eu vou deixar aqui esse print passando para deles, né, para ficar mais fácil para a gente observar. Abre aspas. A entrevista, né, o Edminho respondeu o seguinte: no Goiás, as oportunidades que surgirem dentro e antes da janela, nós traremos para reforçar o time. Temos dois nomes praticamente bem alinhados, um atacante e um meio de campo, dois jogadores bastante qualificados. Eles não têm nada a ver com os recursos que teremos futuramente das ligas. Só posso contar os nomes quando abrirem a janela. Fecha aspas, né, o que garantiu o Edminho em sua entrevista ainda nesta última segunda-feira. Do atacante eu já trouxe aqui para vocês, né, pelo menos a confirmação é sim o Anderson Oliveira. Ponta esquerda, ponta direita também, ex-Londrina, portimonense lá no futebol português. Já gravei um vídeo sobre ele, vou deixar na tela final. Sobre esse meio-campista a gente ainda não tem informações, até porque o Goiás de fato procurou vários, principalmente volantes, né, antes do fechamento da janela de transferências, ali no começo do mês de maio, perdão, no mês de abril, até o final do mês de abril também, quando fechou a janela de transferências para as equipes da Série A e Série B também do futebol nacional. A tendência é que o Goiás contrate tanto mais um meio-campista na parte defensiva, né, um primeiro volante, quanto também um jogador de maior criação, até porque tanto o Ariel quanto também o Guilherme Marques, né, que chegaram com a expectativa, até aqui não conseguiram corresponder. Então, ainda ficaram na dúvida de qual é esse meio-campista, mas pelo menos em relação dos dois reforços, né, bem alinhados com o Goiás, o Anderson Oliveira, ponta que joga no Portimonense e também que chega de pré-contrato, né, e também esse meio-campista que revelou o Edminho Pinheiro. Nesse mesmo assunto, onde ele garantiu aí que o acordo da Liga Brasileira só irá chegar a partir do mês de setembro, outubro ou novembro, né? Essa grana dos 30% da participação do Goiás com a nova liga no futebol brasileiro, vendendo os direitos de transmissões, enfim, então o Goiás contando com uma grana a partir desse período, ou seja, após o fechamento da janela de transferências. O Edminho garantiu também que o Goiás recebeu até aqui apenas R$350 mil. Foi como um voto de confiança por ter assinado com a liga, então todos os clubes da Série A e da Série B também do Campeonato Brasileiro recebendo inicialmente esse acordo, né, de R$350 mil, o que o Goiás tem de direito até aqui. Então, aquela história de 50 milhões chegando na metade do ano, vai sim chegar essa quantia. Não de 50 milhões, possivelmente um pouco mais baixo, mas a partir do mês de outubro, novembro, pelo menos o que garantiu o Edminho Pinheiro na sua entrevista. Então, pelo menos mais um outro meio-campista acertado com o Goiás. Vamos ver, né, quando surgiu a história do Anderson Oliveira, já no outro dia, já surgiram, né, os primeiros nomes das suas especulações, até aqui sobre esse meio atacante, enfim, ou meia defensivo, a gente não tem mais de detalhes. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, lembrando que além desses jogadores pelo meio de campo e na parte ofensiva pelos lados, né, o Goiás deverá buscar pelo menos mais um zagueiro e talvez mais um lateral pela direita na composição. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre o atacante Janderson, jogador que já foi procurado pelo menos 3 vezes pelo Goiás, né, em um período inferior a um ano, 24 anos de idade, atualmente no Ceará, com 30 partidas, 5 gols marcados e 4 assistências. Caiu um pouco de rendimento, né, no começo da Série B do Campeonato Brasileiro, realizando 8 partidas, sendo apenas 4 delas como titular. A informação lá do pessoal do portal Esmeraldino, todos os créditos aí para ele, que entrou em contato com o empresário do jogador, o César Potego. Ele respondeu da seguinte forma sobre um eventual interesse do Goiás nesse momento para contar com ponta esquerda. Abre aspas. Fomos procurados antes de iniciar o Campeonato Brasileiro. Falei com o Ali, mas depois não foi em frente à negociação. No momento, ninguém me procurou novamente. Fecha aspas, né? O que confirmou o César Potego ao pessoal do portal Esmeraldino. É óbvio que assim, se tivesse negociações ou já estivesse acertado ou uma pequena consulta, dificilmente o empresário iria afirmar isso, porque obviamente poderia impactar dentro dos bastidores, né, ali do Ceará. Enfim, não é legal que esse tipo de informação surge logo agora, no finalzinho do mês de maio ainda, sendo que a janela de transferências para as equipes da Série A e Série B do futebol brasileiro só reabre no próximo dia 3 de julho. Como eu falei, não seria nenhuma surpresa que o Goiás buscasse novamente o jogador, porque inicialmente ele está numa fase não tão positiva lá no Ceará, então não seria um empecilho tão grande assim, uma perda, digamos, muito significativa dentro do atual elenco. E o Goiás que já procurou ele tanto na metade do ano passado, naquela ocasião o técnico do Grêmio não liberou, no final desse ano também, onde o Corinthians queria uma compensação financeira, acabou que ele rescindiu esse seu contrato na equipe paulista e fechou com o Ceará, com contrato até dezembro de 2025. Então tem um contrato longo, segundo informações também lá do meu parceiro do Periquito Brisado. O Goiás inicialmente queria
poderia contar com o jogador agora, né, para essa atual temporada na metade do ano, apenas por empréstimo. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também, envolvendo o ponta esquerda, ponta direita também. O Janderson, 24 anos de idade, já fez 2 boas Série A, né, com a camisa do Atlético Goianiense, tanto na temporada de 2020 quanto também em 2021. Agora, né, nas últimas temporadas, jogando a Série B do Campeonato Brasileiro, não é um ponto tão positivo assim, né? Não conseguiu se destacar em nenhuma da segunda divisão, tanto pelo Grêmio quanto também pelo Ceará. Acho que pela atual carência dentro do atual elenco do Goiás, necessita sim de um jogador nessa posição. Enfim, pelo menos até aqui, não tendo mais detalhes, e seu empresário, né, negando qualquer tipo de consulta, mas já afirmando que houve sim pelo menos essa procura no final do ano passado. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, tanto da Betsul, né, nossa parceira aqui do canal, quanto também do Brasil Lava Rápido, os 2 links na descrição e no primeiro comentário fixado, e o nosso canal de cortes também, o Cortes do Goiás News, aqui embaixo na descrição. Lembrando que você pode assistir o pós-jogo, do duelo entre Goiás e Paysandu, por volta ali mais ou menos de 10h30, no máximo até umas 11 horas, já saindo aqui no nosso canal, tomara, né, com o título do maior do Centro-Oeste. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!